Fala, meus historiadores e minhas historiadoras, como é que vocês estão? Mais um vídeo aqui do canal e eu já peço a vocês para deixarem a sua curtida aí nesse vídeo, compartilharem o vídeo nas redes sociais de vocês, compartilharem também a página para ajudar aí no engajamento dessa página, beleza? Hoje eu vou começar uma série de vídeos lineares, né? Uma série de vídeos cronologicamente correta, né? Vamos colocar assim, onde eu vou começar a falar da origem humana e vou tratar de todos os assuntos até a nossa contemporaneidade, né? Então, vai ser um vídeo curto hoje, né, relativamente curto, né? Onde eu vou estar começando a falar e nos próximos vídeos destrinchar, né, toda a nossa história da humanidade aí. E para começar, então, a gente vai falar sobre a origem humana, né? E para falar da origem humana, nós temos que começar falando sobre as duas teorias, né, as duas ideias acerca da nossa criação, acerca da nossa evolução, vamos colocar assim também, né? A primeira ideia, então, é o criacionismo, né? Essa ideia é uma concepção judaico-cristã que coloca Deus como o criador, por isso criacionista, né? Deus nos criou, né, no seu infinito amor, e cada um de nós somos seres especiais e únicos, dotados de uma alma, né, dotados de um espírito, que fazemos parte do grande plano, né, de Deus para o mundo, né, para a humanidade. Essa concepção judaico-cristã, ela se encontra na Bíblia, né? Principalmente ali no capítulo, no livro primeiro, perdão, da Bíblia, que é o Gênesis, né? Ali então vai ter toda a explicação da criação, né? Do criacionismo elaborado por Deus. Lembrando que a Bíblia não é um livro científico, a Bíblia é um livro religioso. Então temos que analisá-lo como um livro religioso. E essa concepção judaico-cristã perdurou nas sociedades, né, cristãs até o século XIX. A partir do século XIX, uma nova ideia a respeito da criação humana foi colocada em prática. Colocada, então, pelo inglês Charles Darwin, né, no ano de 1859, onde ele vai ali publicar o seu livro A Origem das Espécies, né? A Origem das Espécies, publicada por Darwin, né? Esse livro ele tem duas premissas muito importantes, que é a primeira premissa, a questão do evolucionismo, por isso teoria evolucionista, né? Nós derivamos de um ancestral em comum com os macacos, né? Que então vai levar a humanidade como nós conhecemos atualmente. Nós derivamos então desse ancestral em comum, fomos evoluindo através dos tempos até chegarmos a ser a atual espécie humana, que é a Homo sapiens sapiens, sapiens sapiens, que significa o homem que sabe que sabe. E a outra premissa contida, né, nesse livro de Darwin é a premissa da seleção natural, né, que é um mecanismo biológico onde os seres humanos mais adaptados ao ambiente em que vivem vão sobreviver. Ou seja, os mais fortes vão sobreviver em relação aos mais fracos, correto? Então, os dois documentos básicos que nós vamos utilizar, né, para saber um pouco mais dessas duas teorias são a Bíblia Sagrada, e A Origem das Espécies, livro publicado por Darwin, ok? Agora, falando mais a fundo a respeito de onde nós surgimos, né? Onde que a humanidade surgiu, né? Como que começou a humanidade, de onde nós nascemos, para onde nós fomos ao longo do tempo. Segundo, né, os pesquisadores, através de pesquisas científicas, né, obviamente, procurando por fósseis, né, por vestígios, foi-se constatado que o ser humano surgiu na África Central / Ásia Central. Então foi nessa região que os primeiros hominídeos, né, os primeiros seres foram se desenvolvendo, foram encontrados e então foram se desenvolvendo ao longo do tempo. Então, né, surgimos ali na África Central, Ásia Central, e depois, com o passar do tempo, nós fomos nos deslocando para outras áreas, Europa, América, etc. Entre os primeiros hominídeos, a gente vai destacar, então, a espécie do Australopithecus. Australopithecus significa macaco do sul, né? Essa espécie, ela viveu aproximadamente há 4 milhões de anos. 4 milhões de anos atrás, perdão.
2 milhões de anos atrás, vai surgir um outro tipo de espécie que vai ramificar, então, a família dos humanos. Essa espécie é a espécie Homo, que é a espécie original do ser humano. Ou seja, nós tínhamos ali a espécie do Australopithecus, né, que não era o ser humano ainda, não era a espécie humana ainda, mas é o ancestral em comum com o ser humano. Dessa ancestralidade se ramificou a espécie Homo, que ao longo do tempo foi evoluindo para a espécie Homo sapiens sapiens, que significa, né, o homem que sabe que sabe. Então, através dos registros históricos, né, dos fósseis, os pesquisadores foram conseguindo mapear ali os tipos de espécie humana que existiram ao longo do tempo. A gente consegue falar algumas espécies do gênero Homo. Por exemplo, o Homo habilis, que é o homem que tinha habilidade, né, certas habilidades de lidar com pedras, né, tudo mais. O Homo erectus, que é o homem que já conseguia ficar em pé. O Homo neanderthalensis, que era o homem que já até conseguia, tinha até algumas relações humanas, alguns afetos, por exemplo, como cuidar dos mais velhos. E, por fim, o Homo sapiens sapiens, que é o homem que sabe, né? O que vai diferenciar o Homo sapiens sapiens dos outros tipos de Homo é justamente essa questão de saber que ele sabe, né? A questão da reflexão, a questão da consciência, correto? Em se tratando, então, da origem do ser humano, a gente vai também falar agora de algumas teorias, né, de como que o homem ele foi para a América, né? Eu disse agora há pouco que o homem ele surgiu ali, né, o ser humano ele surgiu ali na África Central, Ásia Central, e ele foi se deslocando ao longo do tempo, né? Vamos ver então como que esse homem veio para a América, né? Quais são as teorias do surgimento do homem aqui na América, que é o nosso continente, certo? A gente tem as duas primeiras teorias, que são teorias alóctones, ou seja, teorias de migração, tá? De deslocamento de um local para o outro. A primeira teoria alóctone é a beríndia, ou seja, a migração asiática, né? Através do congelamento do Estreito de Bering, na última glaciação que ocorreu, formou-se um caminho ali entre Ásia e a América do Norte, né? Um local, né? Uma região que foi congelada e os seres humanos puderam então transitar por essa região, né? Se deslocar dessa região de um continente para o outro, né? Através desse congelamento de determinada região, o ser humano saiu ali, né, da Ásia e foi para a América do Norte, e assim então veio para as Américas. E a outra teoria é a teoria malaio-polinésia, que é a teoria que diz que houve uma migração pelo Oceano Pacífico, né? Ali nas regiões acima da Austrália, mais ou menos, vieram ali, então, os primeiros seres migrando através de navios, né? Barcos da época, né? Conforme aquela época, né? Não pensemos em navios e barcos atualmente, né? Como são atualmente, mas daquela época, então, pelo Oceano Pacífico, chegaram até aqui nas Américas. E há também uma teoria autóctone, ou seja, uma teoria que diz que os seres humanos também tiveram origem aqui na própria América do Norte, sem ter havido uma migração. Eles já, né, nasceram por aqui. E o que vai dizer então essa teoria, né? Essa teoria vai dizer isso, que eles são naturais aqui da América do Norte, e o que vai fortalecer, o que vai, né, ajudar a comprovar essa teoria aí é a pesquisa da Nied Guidon, né, uma pesquisadora, paleontóloga, que através de artefatos encontrados na Serra da Capivara, ou seja, no Brasil, vai, né, trazer esses vestígios aí então de que há aproximadamente 58 mil anos antes de Cristo já havia seres humanos aqui, né, no próprio Brasil, né, na América do Sul, aqui mesmo no Brasil. Então, essas são as três teorias, né? Duas alóctones, né? Teorias de migração, e uma autóctone, teoria de que já aqui mesmo houve esse surgimento, né, do ser humano, sem necessariamente haver uma migração de um lugar para cá, certo? E a gente pode citar aqui também
algumas outras espécies da genealogia humana, né? A gente tem o ancestral macacóide arbóreo, o ancestral macacoide terrestre, são nomes difíceis, né? O Australopithecus afarensis, o Australopithecus africanos, até chegar aqui os Neandertales, os Homo habilis, o Homo erectus, que eu já falei, né? O Homo sapiens primitivo e, finalmente, o Homo sapiens sapiens, né? Que é o homem moderno. Então, gente, esse vídeo, né, foi um vídeo curto para trazer aqui algumas questões sobre a origem humana, né? A gente viu das ideias, né, que versam sobre a origem humana, o criacionismo e o evolucionismo. Vimos ali aonde o homem surgiu, né, na África e Ásia centrais, né? E vimos também que há algumas teorias acerca do homem na América, que é o nosso continente, que a gente também dá essa estudada, né? Teorias de imigração e teorias que o homem surgiu aqui mesmo. Então, esse vídeo foi mais para aquecer os motores aí, né, para o assunto. E eu queria deixar para vocês também 4 indicações aqui a respeito, né, desse tema. Duas indicações de vídeo e 2 indicações de leitura. As indicações de vídeo são A Guerra do Fogo, tá? Que é um filme francês-canadense, né, de 1981, dirigido pelo Jean-Jacques Annaud, tá? E O Elo Perdido, que é um filme de 1988, estadunidense, tá? Que tem direção do Dave e da Carol Hughes, ok? E as 2 indicações de leitura são O Homem na Pré-História, da Rosicler Martins Rodrigues, São Paulo, editora Moderna, 2002. E a coleção Lendas e Mitos, Mitos e Lendas, perdão, editada em São Paulo, publicada pela editora Ática, certo? Essas 4 indicações aí vão nos ajudar a entender um pouco mais, a ter o nosso imaginário, né, a respeito daquela época, a respeito, né, dos primeiros seres humanos, etc, tal, tudo isso que a gente viu, tá? Então essa questão do imaginário também é muito importante, né? Esses vídeos são bacanas para que a gente possa dar uma olhada, né, para que a gente tenha uma visão melhor de como eram as coisas naquela época, né? Claro, é uma aproximação, não quer dizer que era daquele jeito, mas é uma aproximação que é feita através dos estudos científicos, correto? Então, galera, ficamos por aqui com o vídeo de hoje, tá bom? Mais uma vez eu reforço o pedido, curtam o vídeo, compartilhem a página, para que esse conteúdo histórico possa estar sendo mostrado para cada vez mais pessoas aí, beleza? Um abraço, gente, até o próximo vídeo aí, a gente vai dar continuidade à questão da origem humana. Valeu!